Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Samuel de Jesus, professor da disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais, do curso de licenciatura em História da Faculdade de Ciências Humanas, a FAC UFMS, e nesta aula consideraremos o texto de Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano, como parte das atividades da disciplina de EDRE, Educação das Relações Étnico-Raciais, Lélia Gonzalez foi uma ativista brasileira dos direitos humanos, a luta pela igualdade racial, nascida em 1º de fevereiro de 1935, o seu falecimento data de 10 de julho de 1994. Então, Lélia Gonzalez foi intelectual, autora, ativista, professora, filósofa, antropóloga brasileira, que é uma referência nos estudos e debates de gênero, raça e classe no Brasil, na América Latina, pelo mundo, sendo considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. Então, eu vou deixar disponível para vocês o texto, e aí vocês deverão ler, e eu selecionei para vocês o seguinte texto: A mulher negra na sociedade brasileira, uma abordagem política e econômica. Inicialmente é este. Bom, a mulher negra na sociedade brasileira, uma abordagem político-econômica, um texto que ela escreve para Marli Pereira Soares e Walter Rodinei. Então, por que utilizo este texto dessa autora, Lélia Gonzalez? Por que a escolha dessa autora? Porque essa autora, além de ser uma estudiosa do tema do feminismo, mas do que nós falamos hoje, né, do feminismo negro, porque nós entendemos como feminismo negro quando falamos em, por exemplo, feminismo, nós deveremos perguntar qual feminismo, né? Qual feminismo? De que mulher nós estamos falando? Da mulher branca, rica, bem-sucedida? Estamos falando da mulher negra e pobre? Estamos falando da mulher negra e classe média? Nós estamos falando da mulher indígena? Nós estamos falando da mulher branca, mas periférica? Nós estamos falando das mulheres lésbicas? De quem nós estamos falando? Tá? Por isto que este texto ele é muito importante, porque se nós estamos discutindo educação das relações étnico-raciais, se a disciplina é a proposta de uma reflexão para que tenhamos uma perspectiva mais assim aprofundada e não rasa e não superficial, é preciso lidar com esses conceitos, que não são simples. Quando nós falamos em mulher, nós deveremos perguntar qual mulher, porque a uniformização de todas as mulheres em uma categoria mulher não diz muita coisa. Então, nós devemos
como eu disse, perguntar qual mulher, de que mulher nós estamos falando, porque as realidades são distintas. E Lélia Gonzalez fala sobre as mulheres, aborda, né, e reflete sobre as mulheres negras. Então, a questão do racismo em Lélia Gonzalez vem pelo feminismo, vem pelo feminismo, tá? E antes que alguém diga alguma coisa: "Ah, mas o feminismo é uma visão política", né, mas é claro que sim. Política é tal como o ar que respiramos, né. Neste momento em que eu gravo essa aula para vocês, a escolha por ser professor e ministrar uma disciplina de educação das relações étnico-raciais, o próprio a própria função do professor e a própria organização da universidade são organizações políticas. Eu não sei por que hoje as pessoas falam: "Não, mas é político". É como se político a perspectiva política não estivesse, quando na verdade a nossa vida, ela quer queiramos, quer não queiramos, ela é eivada de decisões políticas. A escolha de viver, a escolha por viver, né, e não até mesmo a escolha: "Ah, não vou viver, né, neste mundo", é uma decisão política. Então a política está, no nosso cotidiano. Como eu disse, é como o ar que respiramos e não é possível abrir mão. Nascer, comer, dormir, né, estudar, trabalhar, são atos políticos, tá bom? Eu falo isso porque hoje é muito comum às vezes o aluno fala: "Não, mas é uma discussão política". Claro, não é uma discussão, assim, partidária, eleitoral, mas é uma decisão, é uma discussão da política grande. Então, por isso, e eu escolhi Lélia Gonzalez, porque também tem um caráter militante. Veja vejam, não é quando nós falamos em educação das relações étnico-raciais, não adianta nós estudarmos o tema, lermos e sabermos um pouco mais e revermos os nossos preconceitos. Não, é preciso, primeiro, se posicionar como antirracistas. É inadequado você falar: "Olha, eu não apoio o racismo". Não, na sociedade nós temos que ser antirracistas. E a questão de ser antirracista envolve uma questão, sobretudo, militante. Militante que envolve uma escolha, que envolve uma tomada de posição contra o racismo. Aí, se você vai para uma manifestação de rua, se você escreve um livro, um artigo, estuda sobre o tema, milita de alguma forma, aí a escolha é sua. Mas o tema exige de nós sempre uma tomada de posição, né, e ela é uma uma perspectiva militante, tá bom? Então, vamos lá. Nesta aula eu vou lhe dar contexto, eu vou ler algumas partes, eu estou aqui na parte na esta versão ela não está numerada, mas é o título aqui, vocês podem clicar lá no sumário, no azul, tem um hiperlink, né, e aí você clica e aparece o texto. A mulher negra na sociedade brasileira, uma abordagem político-econômica.
Introdução. Alguns aspectos de ordem histórica proporcionarão melhor inteligibilidade ao nosso trabalho e melhor entendimento da situação da mulher negra em particular e do povo negro em geral, em termos da sociedade brasileira, em outras palavras, embora esquematicamente trataremos da escravidão no Brasil. Oficialmente, o tráfico negreiro se iniciou em 1550, se bem que já existissem africanos trabalhando nas plantações de cana-de-açúcar brasileiras. Já no final do século XVI, os escravos constituíam a maioria da população na nova economia portuguesa. O fenômeno não era novo, pois, de acordo com de Bois, em Portugal, o declínio da população em geral e o suprimento de mão de obra em particular foram especialmente sentidos nas províncias do Sul, que foram largamente despovoadas. Isso resultou no estabelecimento de um novo sistema industrial nas áreas rurais, foram convertidas em extensas propriedades sustentadas por grandes contingentes de escravos negros, recentemente trazidos da África. A população do Algarve logo se tornou quase completamente negra, e já na metade do século XVI, os negros superavam numericamente os brancos na própria Lisboa. Como os casamentos interraciais ocorreram desde o início, desde poucos anos, o sangue etíope difundiu-se pela nação, mas ficou notavelmente pronunciado no sul entre as classes baixas. A diferença, se é que existiu em termos de Brasil, estava no fato de que os casamentos interraciais nada mais foram do que resultado da violentação de mulheres negras por parte da minoria branca dominante, senhores de engenho, traficantes de escravos. E esse fato daria origem, na década de 1930, à criação do mito que, até os dias de hoje, afirma que o Brasil é uma democracia racial. Gilberto Freire, famoso historiador e sociólogo, é seu principal articulador com sua teoria do lusotropicalismo. O efeito maior do mito é a crença de que o racismo inexiste em nosso país, graças ao processo de miscigenação. Voltaremos a esse assunto. Quando Gilberto Freire fala na primeira parte do seu livro Casa Grande e Senzala sobre a democracia racial, ele afirma que a democracia racial é a mistura, a miscigenação que ocorreu, gerando daí o mulato, o caboclo, o cafuso, que é o casamento entre brancos e negros, negros indígenas, brancos indígenas, e esta mistura gerou o que nós chamamos de democracia racial. E ele fala que, embora tenhamos a democracia racial, essa gente miscigenada não chegou ao poder. Quem chegou ao poder são os originários da nobre elite lusitana, da nobre gente lusitana, ou seja, o poder desde o descobrimento do Brasil, seja no período da colônia, seja no Império, seja na República, o poder sempre foi exercido por uma elite branca, por senhores brancos. Né? Então, esse é um dado, né? Quando nós afirmamos que existe o racismo no Brasil, dentre vários dados, esse é um. O fato de que os negros afrodescendentes não tomaram a política para si, não ocuparam os postos de governo. Então, hoje, por exemplo, se olharmos para o Congresso Nacional, veremos que o Congresso Nacional é predominantemente branco. E talvez diríamos, isso é uma coincidência. Não, não é uma coincidência.
Isso é uma construção histórica. Então, vou continuar o texto aqui. A história oficial, assim como o discurso pedagógico internalizado por nossas crianças, fala do brasileiro como um ser cordial e afirma que a história do nosso povo é um modelo de soluções pacíficas para todas as tensões ou conflitos que nela tenham surgido. Por aí pode-se imaginar o tipo de estereótipos difundidos a respeito do negro: passividade, infantilidade, incapacidade intelectual, aceitação tranquila da escravidão, etc. Afinal, como disse Aristóteles, existem pessoas que nasceram para dirigir e outras para serem dirigidas. Assim como a história do povo brasileiro foi outra, o mesmo acontece com o povo negro, especialmente. Ele sempre buscou formas de resistência contra a situação subhumana em que foi lançado. De acordo com as informações que obtivemos da história negra, da historiadora negra Maria Beatriz Nascimento, já em 1559, se tem notícia da formação dos primeiros quilombos. Essas formas alternativas de sociedade na região das plantações da cana do Nordeste, e os quilombos existiram em todo o país, como a contrapartida ao modo de resistência organizada do povo negro contra a superexploração de que era objeto. Sua distribuição geográfica se articulou com a migração interna da população escrava, principalmente depois de 1850, forçada a satisfazer as exigências econômicas e regionais do sistema, os chamados ciclos da economia brasileira do período escravista: açúcar, mineração e café, além de outros mais secundários, como algodão, fumo, etc. Obrigavam a população escrava a tais deslocamentos, e esta, por sua vez, resistia com a formação dos quilombos. Também não é ressaltado pela história oficial o fato de que o primeiro Estado livre de todo o continente americano existiu no Brasil colonial, como denúncia viva do sistema implantado pelos europeus no continente. Estamos falando da República Negra de Palmares, que durante um século, de 1595 a 1695, floresceu na antiga capitania de Pernambuco. O que essa história não enfatiza é que o maior esforço bélico despendido pelas autoridades coloniais foi contra Palmares, e não contra o invasor holandês, como se costuma divulgar. O que ela não enfatiza é que Palmares foi a primeira tentativa brasileira no sentido da criação de uma sociedade democrática, igualitária, que, em termos políticos e socioeconômicos, realizou um grande avanço sob a liderança da figura genial de Zumbi. Ali existiu uma efetiva harmonia racial, já que sua população, construída por negros, índios, brancos, mestiços, vivia do trabalho livre, cujos benefícios revertiam para todos, sem exceção. Na verdade, Palmares foi berço da nacionalidade brasileira. E o mesmo se pode dizer com relação aos quilombos, onde a língua oficial era o português. E o catolicismo, seus padres, é claro, a religião comum. A resistência negra também se deu em termos de movimentos urbanos armados, como aqueles que, iniciando-se em 1807, na cidade de Salvador, culminariam na famosa Revolta dos Malês, dos muçulmanos, em 1835. Sua importância maior reside no fato de que, diferentemente dos demais, seu objetivo primordial era a efetiva tomada do poder. Nela se destacaria a figura de uma mulher extraordinária, Luísa Marim, que não só participou da organização, como também da luta armada contra a minoria branca dominante. Como de hábito, também ela manteve uma espécie de concubinato com um branco que acabou por abandoná-la. O fruto dessa relação viria a ser uma das maiores figuras negras do movimento abolicionista em meados do século XIX, Luiz Gama. Desnecessário dizer que o negro não deixou de também participar
nos movimentos de libertação nacional ocorridos tanto no período colonial quanto no Império, referimos-nos à chamada Revolta dos Alfaiates, à Confederação do Equador, a Sabinada, a Balaiada, a Revolução Praieira, mas o fato é que, apesar de sua importante contribuição, o negro jamais recebeu os benefícios obtidos pelos demais setores, os brancos, da sociedade brasileira. Cabe colocar uma questão: quais as categorias ou tipos de escravos existentes no Brasil de então? De acordo com Freitas, duas eram as categorias de escravos: os produtivos e os não produtivos, isto é, os que trabalhavam diretamente para a sustentação econômica do regime, escravos do eito, e aqueles que eram dirigidos para a prestação de serviços, feitores, criados, negros de ganho. Importante ressaltar que, para Freitas, de um modo geral, a resistência, os movimentos de revolta armada partiram da iniciativa dos primeiros, quando quanto aos não produtivos, muitos deles teriam acabado por internalizar a ideologia ou os valores do senhor branco. De um modo geral, também as denúncias das revoltas tramadas a partir dessa aristocracia escrava. E a mulher negra, qual a situação enquanto escrava? Em termos populacionais, sabe-se que o elemento masculino, sobretudo na região das Minas, foi predominante entre a escravaria. Entretanto, o sistema não suavizou o trabalho dessa mulher. Vamos encontrá-la também nas duas categorias de freitas, a trabalhadora do eito e a mucama. E o que percebemos é que, em ambas as situações, coube-lhe a tarefa de doação de força moral para o seu homem, seus filhos, seus irmãos de cativeiro. É certo que existiram exceções que apenas confirmam a regra, e temos um exemplo nesse sentido. Quem precipitou a eclosão da revolta dos malês, obrigando seus participantes a se lançarem na luta antes da data marcada, foi uma mulher. Pelo fato de ter internalizado os valores do Senhor, essa mulher denunciou a existência das reuniões secretas onde se planejavam a revolução. Isso porque acreditava que seu homem, um liberto, não precisava lutar por uma liberdade que já possuía. Mas, como dissemos acima, nessa mesma revolução, houve a figura heróica de Luísa Marim, que, após saberem de sua participação, foi expulsa do Brasil e obrigada a regressar à África originária, deixando em nosso país o filho que continuaria sua luta da libertação do povo negro. Enquanto escrava do eito, ninguém melhor do que a mulher para estimular seus companheiros para a fuga ou a revolta, trabalhando sol a sol, subalimentada e muitas vezes cometendo suicídio para que o filho que trazia no ventre não tivesse o mesmo destino que ela. Vale notar que a vida média de um escravo produtivo não ultrapassava os 10 anos. Depois disso, os senhores dele se livravam mediante a concessão de alforria, que significava um tipo especial de liberdade, a de morrer de fome em função da invalidez precocemente adquirida, sendo este o sentido da lei dos saxagenários. Enquanto mucama, cabia-lhe a tarefa de manter em todos os níveis o bom andamento da casa grande, lavar, passar, cozinhar, fiar, tecer, costurar, amamentar as crianças nascidas do ventre livre das sinhazinhas. É isso sem contar com as investidas sexuais do senhor branco, que muitas vezes convidava parentes mais jovens para se iniciarem sexualmente com as mucamas mais atraentes. É necessário dizer o quanto eram objeto do ciúme rancoroso da senhora. Após o trabalho pesado da casa grande, cabia-lhes também o cuidado dos próprios filhos, além da assistência aos companheiros chegados das plantações de engenho, quase mortos de fome e cansaço. Foi em função de sua atuação como mucama que a mulher negra deu origem à figura da mãe preta, ou seja, aquela que efetivamente, ao menos em termos da primeira infância, fundamental na formação da estrutura psíquica de quem quer que seja, cuidou e educou os filhos de seus senhores, contando-lhes histórias sobre o Kibungo, a mula sem cabeça e outras figuras do imaginário popular zumbi.
Vale notar que tanto a Mãe Preta quanto o Pai João têm sido explorados pela ideologia oficial como exemplos de integração e harmonia raciais supostamente existentes no Brasil. Representariam o negro acomodado que passivamente aceitou a escravidão e a ela correspondeu segundo a maneira cristã, oferecendo a outra face ao inimigo. Entretanto, não aceitamos tais estereótipos como reflexos fiéis de uma realidade vivida com tanta dor e humilhação. Não podemos deixar de levar em consideração que existem variações quanto às formas de resistência, e uma delas é a chamada resistência passiva. Ao nosso ver, a Mãe Preta e o Pai João, com suas histórias, criaram uma espécie de romance familiar que teve uma importância fundamental na formação dos valores e crenças do povo. Conscientemente ou não, passaram para o brasileiro branco as categorias das culturas africanas de que eram representantes, mais precisamente coube à Mãe Preta, enquanto sujeito de suposto saber, a africanização do português falado no Brasil, o português, como dizem os africanos lusófonos, e, consequentemente, a própria africanização da cultura brasileira. E se levarmos em conta a teoria lacaniana, que considera a linguagem como fator de humanização ou de entrada na ordem da cultura do pequeno animal humano, constatamos que é por essa razão que a cultura brasileira é eminentemente negra. E isso, apesar do racismo e de algumas práticas contra a população negra, enquanto setor concretamente presente na formação social brasileira. Pelo que até agora foi exposto, já se pode perceber a profunda importância do papel da mulher negra em nossa sociedade e como o estudo desse tema assume um valor de tal ordem que acaba por revelar certos aspectos de nossa realidade cultural, de que muitos pesquisadores nem sequer desconfiam. Muito bem, então a primeira parte aí deste capítulo, ela faz um percurso histórico, a história dessa mulher negra que se transforma no nosso tempo, que nós, para quem conhece Monteiro Lobato, para quem talvez tenha assistido o Sítio do Pica-Pau Amarelo, é a tia Anastácia, né? É a tia Anastácia. E no Sítio do Pica-Pau Amarelo, ali nós temos muito dessa história, né? Porque a Mãe Preta é aquela que toma a cozinha e faz os seus afazeres domésticos. Ninguém nunca perguntou se a tia Anastácia trabalhava de que horas a que horas, de que dias a que dias, se ela trabalhava de segunda a sexta, ou se ela trabalhava de segunda a domingo, se ela tinha tempo para descansar, se ela tinha almoço, se ela tinha férias, se ela tinha 13º, se ela tinha os seus direitos como cidadã. No imaginário, no nosso imaginário, a partir ali do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, da obra de Monteiro Lobato, nós nunca questionamos essa personagem, né? A dona Benta, nós imaginamos que é uma senhora já aposentada, vó, que vive ao lado dos seus netos, que conta história a eles. Alguém que já aposentou, alguém que já viveu uma vida plena. Mas é interessante porque, embora o seriado coloque a tia Anastácia com a mesma idade, aproximadamente, com a dona Benta, né, a mesma idade que a dona Benta já é uma aposentada, já, né, dona de casa, avó, e a tia Anastácia ainda está trabalhando.
É interessante como esta tradição, este imaginário, através da TV, foi passado para as gerações, por exemplo, para a minha geração. Em Casa Grande Senzala, Gilberto Freire fala das mulheres na condição de cativas, ele se refere a elas de uma forma muito, como eu diria, preconceituosa, de uma forma misógina, que ele fala que as mulheres negras teriam, segundo Gilberto Freire quem fala que as mulheres negras teriam uma aptidão sexual superior à da mulher branca. Isso está na segunda parte do livro Casagrande Senzala. E os detalhes de como ele fala isso não é só em um parágrafo, ele fala em várias páginas sobre isso. Então, de alguma desta forma, né, desta forma, a Lélia Gonzalez, ela faz esse, que é o termo mesmo, eu ia falar resgatar, mas vou trocar. Ela invoca esta história, ela enfatiza a história da mulher negra, que, assim como eu disse no início da aula, vocês percebem, é muito diferente da história das mulheres brancas, das mulheres cortesãs. Então, quando nós falamos das mulheres, por exemplo, quando nós falamos do feminismo, nós temos que obrigatoriamente falar sobre o feminismo negro, o feminismo das mulheres negras, que é diferente, porque às vezes nós encaramos o movimento, né, o movimento considera algumas pautas que não engloba as condições das mulheres negras. E eu falei em uma das aulas sobre a pandemia mostrou. A pandemia do Covid, ela atingiu muito mais as mulheres negras do que as mulheres brancas, porque essa mulher negra, ela está ainda no trabalho doméstico. Não é à toa que a primeira pessoa infectada pelo coronavírus no Brasil foi uma empregada doméstica, foi uma mulher negra. Então, e a pandemia, ela veio e atingiu, isso são dados e números que mostram, atingiu mais as mulheres, e entre as mulheres atingiu mais as mulheres negras. Por quê? Porque são as mulheres que têm que pegar ônibus, não têm automóvel, essas mulheres que trabalham nos trabalhos de atendimento ao cliente, não pode fazer a quarentena, moram em áreas onde a água não é tratada, não possuem dinheiro para comprar os equipamentos de proteção para si e para seus filhos. Muitas delas são mães solo, muitas delas são mães solo. Então, quando nós discutimos na educação das relações, educação para as relações étnico-raciais,
Essa questão é uma questão fundamental de observarmos dentro da perspectiva do feminismo, essa diferenciação entre as mulheres, que seria e geralmente é muito danoso, né. Deixa eu retomando aqui o que ela coloca, que, primeiro, ela enfatiza que o povo negro não é um povo acomodado, não é um povo que, como disse a historiografia, o povo negro, segundo ela, não aceitou essas condições. Tanto que ela invoca a revolta dos malês, que é uma revolta da primeira metade do século XIX, para dizer que não. E houve uma participação feminina que a mãe de Luiz Gama, o grande advogado abolicionista. Então, vejam vocês, sobre isso também é preciso dizer, porque ela aborda, fala: "Olha, o caso da mãe preta, da mãe da ama de leite, né, porque a mãe preta, que é aquela mulher que na prática foi a mãe, que na prática foi a mãe para muitos meninos, para muitas crianças brancas, ela inclusive os amamentou, ela inclusive os amamentou. Por isso que eu falei da tia Anastácia, né, da tia Anastácia. É uma figura do qual nós olhamos, existe uma afetividade, porque ela que faz doces, ela que se ocupa da cozinha, ela que cuida da família. Essa mulher, muita gente, eu sempre falo isso, é quase da família, é como se fosse da família, mas nunca será. Esta mulher, ela só foi emancipada não em 1888 pela Lei Áurea, não. No Brasil, foi muito recentemente, porque a formalização das empregadas domésticas no Brasil só foi formalizada recentemente. Deixa eu ver isso. De quando exatamente que é a formalização das empregadas no Brasil. Formalização das empregadas domésticas no Brasil. Estou pesquisando aqui. No Brasil, um marco importante da garantia de direitos das trabalhadoras domésticas foi a promulgação da emenda constitucional 72/2013, conhecida como PEC das Domésticas, posteriormente regulamentada pela Lei 150/2015, tá? Ou seja, em 2013, entre 2013 e 2015, agora. E qual foi a reação das patroas? Que as patroas disseram? Falaram: "Olha, por que essa minha funcionária fulano, essa minha empregada fulano,
Porque ela precisa formalizar, porque ela precisa formalizar a relação entre nós. Ela era praticamente da família. Existia uma relação de confiança entre nós, que agora a confiança se rompeu, porque agora eu vou ter que pagar férias. Lembra que eu falei da tia Anastácia, que nós nunca perguntamos se a tia Anastácia tinha férias, tinha 13º, tinha final de semana remunerado. Certamente ela trabalharia de segunda a domingo. Então, com a PEC das domésticas, veja, foi necessário um projeto de emenda à Constituição, porque a nossa Constituição não previa, não previa, tá? A formalização da empregada doméstica. Foi necessário mexer na Constituição. E o relator foi o senador Paulo Paim, senador negro. Então, as patroas disseram isso agora em 2013, 2015, mas onde já se viu, havia uma relação de confiança entre eu e esta trabalhadora. Por que precisava, formalizar essa relação? Olha, eu me sinto traída, porque a nossa relação era maior do que qualquer lei, ela era praticamente da família. Esse praticamente da família, isso é terrível. Por que isso é terrível? Porque nunca será. Então é interessante porque nós falamos lá, está distante, lá, bem distante para nós, Lei Áurea, mas só que as empregadas domésticas tiveram a sua Lei Áurea agora, há 10 anos aproximadamente. E aí eu quero que vocês entendam o processo histórico. A longa durée, a longa duração, falando francês aqui como se eu fosse versado no francês, longue durée, mas é a longa duração e os efeitos, por exemplo, da escravidão estão hoje aí ainda, que nós estamos falando sobre racismo, então não é à toa. Agora, em relação a esta, que muita gente pode falar passividade, olha, eu venho lendo Casa Grande Senzala de 1996 para cá. Eu tive nesse período de quase 30 anos, né, várias, retomadas desta leitura. É um livro que está na minha biblioteca aqui, inclusive. E sobre isto, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que o pior tipo de dominação é aquela dominação do qual aquele que te domina faz, de alguma forma, você se sentir parte. Como assim? Ora,
Você é um escravizado, mas diz: "Olha, mas você é da família, é quase da família, praticamente da família". Mas essa pessoa praticamente da família estará na herança? Estará na herança dos mais velhos? Como é colocado lá no filme A Que Horas Ela Volta. Poderá mergulhar na piscina nos finais de semana, na piscina da casa? Sairá do quartinho das empregadas domésticas, irá ocupar um dos cômodos da casa? Terá a oportunidade de fazer cursar a universidade, algum curso na universidade? Não, né. Então como é da família? É como se fosse da família. Este é um argumento sempre muito cínico. Então, o pior tipo de dominação é a dominação afetiva, pelos afetos. E eu digo isso porque, por exemplo, a relação dos meninos brancos da Casa Grande com a Ama de Leite é uma relação muito, 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 muito íntima. É uma relação praticamente de mãe para filho e filho para mãe. Esse tipo de relação, embora a atriz seja parda, morena, não negra, né, eu falo negra, negra como afirmam, negra retinta, que é a Casé, sobrenome dela, agora não, o primeiro nome dela não, Regina, né, Regina Casé. Embora a Regina Casé não seja negra, é um filme, eu estou mencionando o filme A Que Horas Ela Volta. O filme A Que Horas Ela Volta, que eu vou indicar para vocês assistirem, que é um filme revelador sobre isto que eu estou mencionando. Filme muito, 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 muito revelador. É o filme de uma, você tem que olhar, prestar atenção e falar, é o filme de uma sutileza, você tem que prestar atenção, porque muitas vezes o preconceito, a separação social não é tão sutil assim, né, não é tão sutil assim, mas como nós ainda vivemos esse processo, como nós não nos desvencilhamos de um racismo presente na sociedade, talvez nós vamos assistir ao filme e falar: "Ah, o filme é normal, ele não toca em assuntos". Então o filme exige a nossa sensibilidade para entender como o racismo ele ocorre, como o racismo ocorre. Então, uma das atividades aqui da disciplina é assistir a este filme, A Que Horas Ela Volta, Que Horas Ela Volta. Então, voltando sobre a suposta passividade do povo negro, não houve passividade alguma, muito pelo contrário, houve uma dominação também, pelos afetos, fazendo com que, e que é pior, né, porque te engana, faz com que você se sinta parte quando você não é parte e jamais será. É dizer: "Olha, você é praticamente um igual, você está aqui, você foi acolhido". É a tia Anastácia, uma figura que a gente olha
e fica cheio de carinho, cheio de sentimentos, mas do qual nós jamais perguntamos se ela possui férias, 13º, se ela descansa nos finais de semana, se ela, a própria história do Sítio do Pica-Pau Amarelo já mostra que a dona Benta é muito privilegiada, tem um outro status social, muito diferente da tia Anastácia. Aí, talvez nós diríamos: "Ah, mas é assim mesmo, normal". É aí que a história vem e se coloca e se impõe para dizer que não, não é assim. Isso é uma construção. Isso foi construído racialmente, tá bom? Então, essa parte aqui de Lélia Gonzalez, nós teremos aí outras aulas, vocês leiam o capítulo A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem política e econômica, tá bom? É isso daí, então vamos conversando e seguimos.